Boa noite. Meu nome é Luiz Antônio. Como vocês acredito que aqui já me conhecem, sou professor da disciplina anterior, de sintaxe da língua inglesa, e agora nós vamos trabalhar com a disciplina Literatura Inglesa 1. Essa é a primeira aula de um total de 4 aulas, cujo calendário está disponível lá na plataforma. E eu gostaria que não perdesse nenhuma dessas aulas, porque são aulas importantes para que vocês tenham um bom desempenho nesta disciplina. Tá? Não só nessa disciplina, como em todo o curso. Tá? Acredito que ela servirá muito para vocês durante todo o curso, para toda a sua vida também. Tá? A apresentação aqui da disciplina são 60 horas aulas, né? Disciplina do módulo 5, 2022.1. E os conteúdos, como vocês já viram, estão disponíveis, juntamente com as atividades, os fóruns e, posteriormente, as avaliações que vocês terão que fazer no decorrer da disciplina. Certo? Vamos aprender um pouco sobre a literatura inglesa, qual a importância da literatura inglesa no cenário mundial, não só para fins culturais, mas também de conhecimento, tá? Para que a gente possa ampliar mais nosso conhecimento sobre a cultura inglesa e da literatura propriamente dita. É uma literatura muito conhecida mundialmente e que certamente vai enriquecer cada vez mais os seus conhecimentos. Tá? A literatura inglesa, a apresentação. Né? Quando a gente pensa em uma língua, é muito bom, muito importante lembrar que sempre pensamos na cultura e tudo que envolve essa nova língua. Tá? Quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente não pensa só em aprender o idioma. Junto com ele vem também os conhecimentos e a cultura. Assim como a cultura, a literatura também permite ao professor proporcionar aos seus alunos discussões sobre temas que ainda são discutidos nos dias atuais, tais como diferenças sociais, preconceitos, casamento, educação, religião, política, entre outros. Todos esses conteúdos eles estão presentes dentro da cultura e da literatura de um país. Dessa forma, o professor se propõe a trabalhar com o texto literário nas aulas de literatura inglesa, seja o livro todo, trechos, poemas, será outro resultado do seu trabalho. Alunos com ponto de vista crítico, com grande conhecimento linguístico. Certamente, caros alunos, ao estudar literatura, seja ela a inglesa ou qualquer outra literatura, o seu ponto de vista crítico ele vai mudar, vai enriquecer seu conhecimento linguístico cultural. Isso é uma base muito importante para quem quer se enriquecer culturalmente falando. Quais os objetivos da literatura inglesa? Proporcionar a integração do aluno a novas culturas e o contato com a linguagem literária. Dentro da literatura inglesa, existe toda uma linguagem que ela é trabalhada de acordo com a sua época, com o seu período. Reconhecer a importância do uso de textos literários no estudo da língua inglesa como fundamentais para o desenvolvimento dos estudantes, possibilitando mais conhecimento e tornando-os mais críticos, com uma outra visão de mundo. Tá? Então, conhecer a literatura significa isso também. E ter mais participação crítica dentro da cultura que você pretende a conhecer. Certo? Continuando com os objetivos, também incentivar o aluno a conhecer a cultura de língua inglesa através da literatura, com suas histórias, suas narrativas, gerando mais interesse na aprendizagem e conhecimento da língua inglesa. Tá? Quais são os interesses para conhecer a literatura? As histórias que a literatura nos proporciona,
elas fazem com que a gente possa aprender sobre a vivência das pessoas e dos distintos períodos que a literatura ela vem a nos mostrar. Introduzir o estudante no mundo da literatura inglesa através de maiores expoentes do gênero literário, desde o início, que é lá no período anglo-saxão, ao pós-modernismo, vem sempre procurando entender as mais distintas características das obras apresentadas. Tá? Então, as obras que vocês vão conhecer, ou pelo menos ter uma certa introdução às obras, já que é praticamente impossível conhecer todas as obras da literatura inglesa, que é muito vasta, tá? Muito extensa e muito rica em conteúdo literário. Tá? Esse conhecimento dos gêneros literários e seus expoentes, nós só teremos ele se vocês, nós, de uma forma geral, participarmos ativamente na busca para conhecer as obras. Tá? Se você não for atrás, você não vai conhecer a importância que tem essas obras para a nossa cultura. Tá? Quando eu falo nossa cultura, a cultura a nível mundial, porque a literatura inglesa, ela é, na verdade, um patrimônio mundial, patrimônio da cultura mundial. Tá? Então, nós vamos trabalhar lá desde o início até o pós-modernismo, as obras mais modernas da atualidade, da literatura inglesa. Tá? Aí nós temos aí o período anglo-saxão, que foi o início de tudo, como começou, de fato, a literatura inglesa. Vamos falar sobre as origens, né? Mas, na verdade, quem eram os anglo-saxões? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar muito dos anglo-saxões. Né? Quem eram esses povos? Nesse mapa, nós temos aí uma pequena representação da origem desses povos, como foi que se originaram. Os povos germânicos que colonizaram a Inglaterra procediam da Jutlândia. Né? Nesse pequeno mapa aqui, onde tem os Jutos, essa terra aqui era chamada Jutlândia. Eles eram da região do norte da Europa, como vocês podem ver aqui, compreende uma porção da Dinamarca, que fica a Dinamarca, né? E, na verdade, incluía uma parte até da Alemanha, nos tempos antigos. Os primeiros a chegar aqui na Inglaterra foram os jutos, que ocuparam a zona de Kent, embaixo. Tá? Nessa linha azul, representa os jutos. Né? Ao sul de Hampshire e a ilha de Wight. Mais tarde, os saxões estabeleceram os domínios ao sul do rio Tamisa. Né? Os saxões, tá? São representados aqui por essas linhas vermelhas, chegaram ao sul da Inglaterra, a Grã-Bretanha. E os anglos ao norte desse rio. Né? Os anglos eram esses representados por essas setas verdes, essas linhas verdes. E assim surgiu uma heptarquia, isto é, um conjunto de 7 reinos, ao redor dos quais, segundo a tradição, se formou o sistema político anglo-saxão, que juntaram os anglos e os saxões. E ainda tinham aqui os frísios, né, que participaram de toda essa etnia, para formar esses povos que eram chamados de anglo-saxões. Tá? Então, daí a origem da palavra anglo-saxão. Era a junção dos anglos com os saxões. Literatura inglesa do período medieval. Tá? Aí lá, como que surgiu a literatura? Como começou a literatura inglesa propriamente dita? Né? A literatura inglesa medieval começa com Beowulf, no século VII, né? Antes de Cristo. Aliás, depois de Cristo. Que era cristão, que foi, sem dúvida, uma história conhecida muito antes e transmitida oralmente até ser escrita. Né? Esse mesmo padrão de desenvolvimento também se aplica à literatura de outros países. Ou seja, um dado muito interessante da literatura é que, naquela época, não havia escrita. Né? Não havia escrita, e
a literatura, assim como outros conhecimentos, eles eram transmitidos de forma oral, passado de boca a boca. Não existia a escrita. E essa obra, Beowulf, que na verdade é um poema, né, lá do século VII, foi o primeiro a ser conhecido antes mesmo de ter a escrita. E, na verdade, esse poema, até hoje, não se sabe quem foi o autor, justamente por se tratar de uma história que foi contada ao longo dos tempos. Tornou um clássico da literatura mundial. A literatura no período medieval, ela foi de 1066 a 1485, caracterizava-se pela grande influência da literatura francesa, tanto nas formas como nos temas. Porque a França já se destacava, já tinha grande destaque nesse período em termos de cultura. Tá? E isso foi, copiado para o país vizinho, a Grã-Bretanha. Entre os poemas escritos seguindo ainda as formas do inglês arcaico, que era o inglês mais antigo, destacam-se Piers, O Lavrador, de William Langland, La Perla e Sir Gawain. Essas foram as primeiras obras que se destacaram. Sir Gawain e o Cavaleiro Verde também eram histórias contadas oralmente, como oral. A influência francesa se faz sentir na obra de Chaucer, autor dos Contos da Cantuária, que, por sua vez, influenciou alguns poetas do século XV, como Thomas Malory. O Geoffrey Chaucer, nós vamos falar dele mais adiante, foi um dos grandes influenciadores da cultura francesa. Aí vem do período da conquista normanda a Chaucer. Durante esse período, o que é que nós tivemos de importante na literatura inglesa? Tivemos a conquista dos normandos, aí veio o inglês médio, o surgimento da cavalaria, que não existia naquela época, né? Aí apareceu nesse período. Outros poemas do inglês médio. Nessa época, o inglês já começou a se modificar. O inglês mesmo, a língua inglesa, já sofreu mudanças. Né? Apareceram os poemas líricos e religiosos, que eram comuns na época, né? E as baladas que se destacavam muito também nesse período literário. E foi o período onde surgiram os primeiros autores de renome na literatura inglesa, como John Mandeville e Geoffrey Chaucer. Eram os expoentes desse período, do período médio. E como não poderia deixar de destacar aqui, nós vamos aprofundar mais um pouco para conhecer a vida do Geoffrey Chaucer. Foi, sem dúvida, um dos mais influentes da época, e é até considerado, alguns consideram ele, o pai da literatura inglesa. Aí muita gente vai se perguntar, mas por que não o Shakespeare não é o pai da literatura inglesa? Mas se refere ao pai da literatura inglesa, tendo em vista que ele foi o precursor antes do William Shakespeare. Então por isso que é considerado o pai da literatura inglesa. Né? Nós temos aí um pouco da história dele. O Chaucer morreu em 1400, é o pai da poesia inglesa, o epíteto é merecido. E parece haver consenso sobre o fato de Chaucer ter sido o primeiro grande a inovar por meio da mais aguda e original sensibilidade, gêneros literários de várias tradições, um domínio que o tornou um poeta de estatura europeia. Na verdade, a sua obra é tão importante que contribuiu para fixar uma gramática para a língua inglesa. A obra de Geoffrey Chaucer, a importância dela chegou ao ponto de mudar a gramática inglesa na época. Essa mudança, consequentemente, ela foi sendo gradativa e chegou até o inglês moderno.
mas ele foi um grande influenciador e dessas mudanças, né? Porque quando diz aqui, ó, um poeta de estatura europeia, porque passou a ser conhecido não só na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra de então, como também nos países vizinhos, como a França, que já tinha grande tradição na cultura literária. Né? Ele começou a sua obra mais importante, o Geoffrey Chaucer, começou a compor os contos da Cantuária no ano de 1386. Naquela época, a Inglaterra era um país misto, meio insular e meio continental. Tá? E seus reis tinham, às vezes, interesses até maiores no solo francês do que na própria Inglaterra. Aí já vem a cultura das conquistas, né? Porque nesse período havia um senso, uma vontade muito grande dos reis de busca pela expansão do reino, né? Do reino da Grã-Bretanha, onde apareciam as conquistas. Tá? Então, eles já almejavam expandir os seus interesses no país vizinho, neste caso, a França. Tanto é que até hoje, pelo menos na parte cultural, a França tem as suas divergências junto aos ingleses. Existe aquela chamada briga de vizinhos, países vizinhos, pelo menos nessa parte cultural. Então, vamos adiante. Em relação ainda ao Geoffrey Chaucer, nós temos os contos da Cantuária, que é a sua grande obra. Né? Suas obras se destacavam principalmente por sátiras. Ele gostava muito de fazer sátiras. Então, esse poema foi o de maior importância dentro das suas obras. Tá? Após todo esse período, esse início de mudança, né, nós tivemos o Renascimento na Inglaterra. O que foi o Renascimento? Né? Foi o florescimento das artes, das ciências, que pôde nos fazer pensar, à primeira vista, num período de harmonia e desenvolvimento. Nada mais equivocado que isso, já que o período também envolve profundas crises. Na verdade, quase todas as crenças tradicionais e suposições fundamentais da época medieval são abaladas com as novas descobertas do Renascimento e com as mudanças religiosas, políticas e sociais que se seguem à reforma. Na verdade, o Renascimento, como todos vocês já conhecem, foram um período de enormes transformações na Inglaterra, e ele foi envolvido por vários tipos de mudanças, tá? Não só na questão política, como também cultural e religiosa. Tá? Eles foram fundamentais para que esse movimento se tornasse tão importante quando se conhece na história da literatura e da cultura inglesa. Tá? O Renascimento começou com todo esse movimento. Aí, depois desse período, nós tivemos o inglês moderno. Quando eu digo inglês, é o inglês mesmo. Nós estamos falando aqui da língua em si. Né? E primeiro, lá no início, nós tivemos o inglês arcaico, depois o inglês medieval e o inglês moderno. Essas diferenças nas línguas, se você tiver a oportunidade de conhecer os museus ingleses, né, você vai se deparar com muitos documentos escritos, redigidos ainda no inglês arcaico, no inglês moderno, tá? Principalmente quando se trata de algum artigo de cunho cultural. São preservados ainda na língua que foi escrito. Isso é muito interessante porque lá é onde você vai descobrir as curiosidades da língua inglesa. Por que nós escrevemos dessa forma o inglês? Por que nós utilizamos a língua dessa forma? Então, tem todo um processo de transformação até chegar no inglês moderno. Né? Essa transição do médio para o moderno foi marcada por uma rigorosa evolução fonética, tanto na pronúncia das vogais, né? O que aconteceu entre os séculos
15 e 16. Então, esse foi o período de mudança do inglês médio para o moderno. Esta mudança transformou as 20 vogais que possuía no inglês médio em 18 no Modern English. A escrita permaneceu inalterada como consequência da aparição da imprensa. Então, isso facilitou muito o trabalho da imprensa. Tá? Então, esse inglês ele começou no século XVI e dura até hoje. É o inglês que nós conhecemos, né? Apesar das diferenças que nós conhecemos para o inglês americano, que aí já envolve uma outra história, é a questão da colonização americana. E houve-se essas mudanças, porém a raiz está lá no inglês moderno da Inglaterra. Isso se expandiu justamente em função dessas colônias que a Inglaterra conquistou. Né? Ela demarcou nos Estados Unidos, hoje Estados Unidos. Então, o grande marco da fase é o idioma padronizado para todo o país. As mudanças que foram feitas para o inglês, do inglês médio ao moderno. Um outro item interessante é desenvolvida a ideia de orgulho de uma única pátria e de reformulação política e econômica. As mudanças econômicas também fizeram com que a língua inglesa fosse fixada e fosse oficializada da forma que estava. Houve ainda a criação do sistema postal nacional, os Correios, na então Inglaterra, e o inglês para documentos oficiais do governo e da nobreza foram essenciais para a expansão do inglês, como conhecemos hoje, conhecemos atualmente. Além disso, é a fase de maior influência literária devido ao aclamado Shakespeare. Tá? O inglês se tornou importante para quê? Para que as pessoas pudessem conhecer as obras de então. Tá? Então passou a fazer parte da cultura não só da Inglaterra, como da cultura mundial. Então, todo mundo queria se expressar na língua inglesa, que era a língua, digamos assim, da moda no período. E passou a ser a língua oficial, conforme foi determinado. E nós passamos a seguir para o reinado de Elizabeth. Também é um período de grandes atribulações na Inglaterra, vocês vão já conhecer por quê. Né? Falando um pouco sobre a biografia da Elizabeth I, ela nasceu em Greenwich, no leste de Londres, Inglaterra, em 1553, e era filha de Henrique VIII, rei da Inglaterra, e de sua segunda, era filha do Henrique VIII, e da segunda esposa, Ana Bolena. Né? Quando ela tinha 3 anos, começaram a correr boatos que a rainha traía o rei, a história da rainha. E por ordem dele, né, a rainha, a mãe de Elizabeth, foi decapitada. Então, isso quando ela era ainda criança. Ela tinha apenas 3 anos. Elizabeth teve retirado seus direitos ao trono, passou a infância e a juventude fora da corte, era dedicada inteiramente aos estudos de línguas, música e dança. Em 1544, o parlamento decidiu devolver seus direitos e a princesa voltou para a corte. Em 1547, foi a morte do seu pai e também do seu meio-irmão, Eduardo VI. Né? Aliás, o Eduardo VI, depois que o pai dela morreu, ele assumiu o trono. Ele não era irmão, era meio-irmão, só por parte de... Elizabeth estava com 13 anos, em 1553, foi quando o Eduardo morreu e abriu o trono para Maria Tudor. Depois, em 1558, Maria I morre e a Elizabeth sobe ao trono. Com 25 anos, ela foi coroada rainha da Inglaterra. Tá? Interessante. Foi rainha da Inglaterra e da Irlanda de 1558 a 1603. Foi quando ela morreu. Durante seu reinado, a Inglaterra tornou-se o principal centro financeiro da Europa.
E ela não deixou descendentes diretos, porque ela não era casada. Né? Rainha Elizabeth. O que ocorreu durante esse período que ela passou reinando a Inglaterra? Foram 44 anos de reinado, né? E foi lembrado também como um período de muito progresso. Né? Foi uma época que a Inglaterra se destacou muito, onde teve a consolidação da igreja anglicana e importantes vitórias militares. Foram épocas de foi um momento relevante para a história da Inglaterra e por isso é chamada Era de Ouro. Tá? Foi quando o reinado estava em expansão e as conquistas estavam a pleno vapor. Mas durante esse período apareceram aí a poesia no Renascimento inglês. Aqui é onde já começa a parte da cultura, da literatura, já nesse período moderno. A poesia inglesa prosperou nessa época com poetas como Thomas Campion, Ben Jonson e Christopher Marlowe, qualificando muitas formas poéticas inglesas e adaptando muitas formas poéticas já usadas pelos poetas que escreviam em italiano. Nesse período já existia a imprensa, né? a forma escrita. O primeiro poeta significativo do período foi, de fato, Thomas Wade, que particularmente demonstrava originalidade em seus sonetos, poemas líricos, curtos, e, em geral, acerca de temas convencionais como o caráter inacessível ou mesmo a crueldade de uma mulher, a dor da partida, a morte da pessoa amada ou transitoriedade dos prazeres terrenos, temas típicos do Renascimento. Nessa época, a literatura, tudo que se passava no cotidiano poderia ser tema literário para que as pessoas pudessem conhecer. Como não havia muito uma forma de se divertir, então a cultura, a literatura era a forma das pessoas buscar mais conhecimento e também se divertir, porque posteriormente apareceu o teatro, né? E isso foi muito importante para a literatura inglesa como um todo, e também para que pudesse se solidificar como um reino literário firme dentro da Europa e depois se expandiu para todo o mundo. Tá? Então, os temas eram temas bem simples, né? Era bem simples do cotidiano das pessoas da Inglaterra da época. Prosa no Renascimento inglês. Embora os escritos em prosa formem a maior parte da produção da época, uma pequena parte deles pode ser chamada de literatura. Tá? De fato, a maioria das obras era destinada à instrução e à edificação, embora paralelamente se desenvolvesse também uma literatura de entretenimento heterogênea e de certa variedade. Como eu acabei de frisar, o entretenimento a literatura ela fazia parte do entretenimento da época. Tá? E isso se mostrou mais forte quando apareceu o teatro. O primeiro romance inglês propriamente dito se chama Ifyls, que foi escrito em 1578 com sua sequência Ifyls and His England, da autora do também dramaturgo John Lyly, de 1554 a 1506. Ifyls, na verdade, é uma palavra grega que significa gracioso ou espirituoso. John Lyly publicou as obras Ifyls, The Anatomy of Wit e Ifyls and His England. Foram duas partes. Essa obra foi dividida em duas partes. Ambas as obras ilustravam as modas intelectuais e os temas favoritos da sociedade renascentista, um estilo altamente artificial e educado. Era um estilo do John Lyly escrever. Então, essa foi uma das obras mais importantes desse período.
Aí apareceu o teatro medieval, né? Que era, cujo destaque era retratar a vida cotidiana das pessoas na Inglaterra. Tá? O teatro trazia também muitas obras satíricas, muitas comédias, e isso divertia muitas pessoas no período. Quais eram as características do teatro medieval? Era tradição oral, tradição oral tinha muitas falas, muitos personagens, os personagens eram engraçados, tinha caráter popular. Por que popular? Porque todos podiam assistir. Espaço cênico geralmente era feito num espaço aberto, né? Tipo, era como se fosse um circo aberto, né? E também eram feitos nas igrejas e nas praças, já que haviam muitas igrejas nesse período, eram realizadas peças teatrais também em igrejas. Os temas variavam, né? Ia de temas sagrados a profanos, né? Às vezes eles pegavam os temas profanos, como a gente chama, eram sátiras feitas em relação à igreja e também a críticas ao poder. Isso divertia muito as pessoas no período então. Então, essas eram as características principais do teatro medieval, né? E dentre os dramaturgos que se destacam no período da Elizabeth I, foram os precursores de Shakespeare. Nós podemos destacar alguns só. Embora muitos dramaturgos de importância tenham surgido mais ou menos na época em que Shakespeare começou a escrever, em torno de 1590, os mais importantes foram Nicholas Udall, John Lyly, Thomas Keats, George Peele, Robert Greene e Christopher Marlowe, que é um dos maiores escritores do período, né? De maior destaque no período de William Shakespeare. Principais obras de Marlowe, né? Nós temos Dido, Tamberlane, segunda parte, O Judeu de Malta, O Massacre em Paris, Eduardo II, A Trágica História do Dr. Fausto, Hero em Leandro e dentre outras, né? Um pouco da biografia do Christopher Marlowe. Ele nasceu em 1564, em Canterbury, Inglaterra. Faleceu em 30 de maio de 1593, nos arredores de Londres, né? Era poeta elizabetano, antecessor mais importante de William Shakespeare, do drama inglês, que é conhecido especialmente por seu estabelecimento de dramaturgia de versos em branco. Versos em branco eram versos que eram muito utilizados naquela época. Esses versos se destacam porque eles não têm rima, por isso que é chamado de verso em branco. Tá? Se você pegar algum poema desses do período de Shakespeare, muitos deles você vai ver que não tem muito sentido em relação à questão da rima. Esses são os versos em branco chamados. Eles não têm rima. Por isso que assim são chamados. E por fim, Christopher Marlowe foi morto ainda jovem, numa briga numa taverna, em 1593, e foi por não se tem muito conhecimento do que ocorreu durante a morte dele, porque naquela época não existia, obviamente, a imprensa, né? E os relatos só dão conta que foi uma briga numa taverna. Ele morreu dessa forma. Mas ficou reconhecido como um dos principais antecessores, precursores de William Shakespeare, que é o que nós vamos destacar agora. Quando nós falamos em literatura, eu acredito que
todo mundo pensa logo nas obras de Shakespeare. Né? Desculpe aqui, pessoal, eu estava fora aqui do chat, né? E tô vendo aqui a pergunta do Carlos Miranda, né? Perguntando, o Beowulf foi escrito originalmente em Old English ou em Middle English? Na verdade, foi escrito em Old English. Old English. Posteriormente, é que houve várias edições nas quais foi escrito em Middle English. Tá? E existe ainda, como o poema Beowulf não se tem, não se sabe ao certo quem criou, a gente tem que dizer que criou porque na época não havia escrita, de forma oral. Ele já foram escritas inúmeras versões, né? Versões essas que desconfia-se muito que há adaptações, há muitas adaptações, principalmente quando se traz para o teatro e para o cinema. Tá? Mas alguns autores retratam essa obra de uma forma onde eles dizem que é o mais fiel da original. E ela é muito extensa, muito grande. Um poema muito grande. E a Isamara aqui diz que o Dostoiévski da Inglaterra, né, que escreveu. É brincadeira. Bom, pessoal, vamos lá. Voltamos aqui para o período mais contemporâneo. William Shakespeare. Quando a gente fala de Shakespeare, vocês lembram de quem? Vamos lá, alguém aí dá uma ideia? O que vem à mente quando a gente fala de William Shakespeare? A Vanessa que lembra do Romeu e Julieta, né? Temos Hamlet, nós temos Macbeth, tá? E nós temos também as muitas curiosidades sobre os segredos que estão implícitos nas obras do William Shakespeare. Por isso que é importante a gente procurar conhecer, procurar ler e mergulhar de fato na obra de Shakespeare. Eu confesso para vocês que antes de conhecer um pouco das obras de Shakespeare, isso muitos anos atrás, eu não tinha ideia do quão era interessante conhecer as histórias que são retratadas nas suas obras. Tá? Tudo que ele retrata é feito de uma forma que deixa o leitor mergulhar e fazer reflexões com coisas que nós temos até hoje no nosso presente. Há muitas coisas dentro das obras do Shakespeare que nos remete ao nosso presente. Só você lendo uma dessas obras para você procurar compreender. Então vamos lá, vamos falar um pouco desse grande nome da literatura mundial. Quais foram as suas principais obras? Né? Nós temos. Vamos elencar aqui algumas das suas principais obras. Né? Primeiro, falar sobre a sua vida, quando ele nasceu. Muitas coisas em relação ao Shakespeare, principalmente sobre a sua biografia, nascimento, a sua vida pessoal, há dúvidas ainda sobre isso. Tá? Ele nasceu em Stratford-upon-Avon. As pessoas às vezes falam só Stratford, tá? Onde ele nasceu. Upon-Avon deixa de lado, mas é o nome original da localidade onde ele nasceu, em 1564. Era filho de um comerciante bem-sucedido, casou-se aos 18 anos com Anne Hathaway, com quem teve 3 filhos. Estabeleceu-se em Londres durante o reinado de Elizabeth I, produziria o grosso da sua obra entre 1590 e 1613. Foi o período que ele escreveu as suas principais obras. Dentre elas, nós temos aí as comédias. Fiz aqui uma pequena divisão por temas: as comédias, tragédias e os dramas.
Entre as comédias, nós temos O Mercador de Veneza, Sonhos de uma Noite de Verão, A Comédia dos Erros, Muito Barulho por Nada. O filme que é retratado, essa obra, no português é conhecido como Muito Barulho por Nada. E uma tradução mais literal é Muito Barulho por Coisa Nenhuma. Está no mesmo. Né? Aí tem A Megera Domada, A Tempestade. São as principais comédias que ele escreveu. Já nas tragédias, nós temos aí a mais famosa de todas, Romeu e Julieta, né? E Antônio e Cleópatra, Simão e Atenas, o Rei Lear, o King Lear, né? Otelo, e em 1603, Hamlet, é uma das mais famosas também, né? E eu queria aqui dar um destaque para Romeu e Julieta, para que vocês aprofundassem mais. Muitas vezes a pessoa assiste um filme, né? Qualquer um dos filmes que você venha assistir, uma obra de Shakespeare, você tem que observar que ali é uma adaptação. Todos eles são adaptações. Né? Muitos deles são adaptados até para a vida moderna. Já no caso de Romeu e Julieta, ele traz algumas características, né? E muitos críticos, por ele ter características muito distintas, eles dizem que é uma obra sem temas, ela não tem um tema principal. Né? Mas, enfim, essa obra ela trata do amor de dois jovens apaixonados, né? Com o tempo, eles são condenados por essa própria paixão. Né? E uma outra característica da obra, ela fala muito das tradições familiares. O que diz lá? Além de nos colocar dentro dos costumes do século XVI, Romeu e Julieta também nos proporciona o entendimento de relações tanto quanto alheias aos dias atuais, né? Vide a rixa entre os Capuletos e os Montecchios. Os Capuletos eram, na verdade, duas famílias, né, que eram famílias inimigas da época, cujos filhos vieram apaixonar-se um pelo outro. E aí é onde começa a trama que se desenvolveu e resultou numa comédia lá no final que vocês todos já conhecem. Mas para vocês conhecerem a história melhor, só lendo a obra, ainda que você não queira ler a obra, vamos assistir um filme para você entender melhor. Certo? E depois nós temos os dramas históricos, né? Henrique IV, Ricardo III, Henrique V e Henrique VIII. Né? O Shakespeare escrevia também sobre os dramas vividos por... Ele relatava o drama dos imperadores da época e suas dificuldades para conduzir a própria vida. Por exemplo, o Henrique VIII, que é um dos mais destacados, é um drama histórico que remonta ao reinado do rei Henrique VIII. Né? Que foi envolvido em várias polêmicas, como, por exemplo, o rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica. E ele se definiu como monarca líder da congregação anglicana. Nessa época, teve foi uma cisão entre a igreja e o reinado. Nessa peça, nessa obra de Shakespeare, nós vemos os desdobramentos do seu divórcio, os conflitos oriundos do rompimento com Catarina de Aragão, que era rainha por direito do trono espanhol, bem como seu casamento com Ana Bolena, a dama de honra de Catarina, e depois, mãe da futura rainha Elizabeth I. Olha as origens aparecendo. Em meio aos escândalos que se espalham pela corte, cria-se um ambiente repleto de acusações e conspirações. Tá? Nessa obra, há também um pouco de adição dentro do roteiro do Shakespeare. Ele adiciona alguns conteúdos que vão enriquecer mais o drama vivido pelo rei Henrique VIII.
Na famosa história da vida do rei Henrique VIII, William Shakespeare surpreende com grande maestria e nos apresenta os bastidores da vida de uma das figuras mais marcantes da história ocidental. Então, a criatividade do Shakespeare em observar como a vida era levada não só pelas pessoas comuns, como também pelos nobres. Tudo isso era relatado em suas obras. Tá? Daí a importância de saber como o Shakespeare tratava tudo que ele escrevia. E eu recomendo a vocês que procurem conhecer, porque nós vamos dar um pouco mais de destaque nas obras do Shakespeare. Eu gostaria que vocês, principalmente os tutores, né, incentivassem a vocês a trabalhar mais as obras do Shakespeare, porque são obras difundidas mundialmente, né, e que certamente vão fazer você conhecer um pouco mais do legado do Shakespeare. Tá? Muitas pessoas conhecem as obras só pelo título. Ah, eu conheço Romeu e Julieta, eu já assisti o King Lear, já assisti o Hamlet, Otelo, e Sonhos de uma Noite de Verão, mas não basta só você assistir, você tem que assistir e procurar captar qual é o que reproduz essa obra, a literatura inglesa. Tá? Às vezes, uma obra dessa representa algo na idade contemporânea e nós nem percebemos, mas está lá. E, na verdade, para você decifrar o que retrata as obras do Shakespeare, eu sei que é muito cansativo para vocês, hoje as pessoas não estão muito apegadas na leitura, mas o correto é você ler a obra escrita. Você pegar uma obra escrita é muito melhor do que você assistir o filme. Tá? Com certeza, quando você lê o primeiro capítulo de uma obra dessa, você já vai dormir pensando em ler o capítulo seguinte, certo? Então, eu recomendo muito que façam essas leituras, escolha uma das obras que você mais tem afinidade, ou que gostaria de ler, tá? Até porque nós vamos cobrar isso lá, as avaliações, tá certo? Espero que façam um bom proveito, ou do filme, ou do livro, da peça que você vai assistir. Bom, então, vamos adiante. Ainda falando da literatura do século XVII, ela foi marcada por um contexto muito peculiar no universo da Grã-Bretanha. As revoluções. Nesse contexto, o romance ganha fogo no período chamado Agostinho, em que Dante, com a Divina Comédia, inicia a transição e John Milton a ratifica. O John Milton escreveu essa obra fantástica, aí, O Paraíso Perdido, né? The Paradise Lost. Ele mudou a forma como se escreviam os romances. Tá? Os romances, as obras começaram a ser formadas, escritas de uma forma mais, digamos assim, levada para o lado mais fantasioso, digamos assim. Então, tudo isso começou lá no final do século XVIII, tá? E o precursor dela foi o John Milton. Era uma obra bem utópica mesmo. Aqui ele fala de um mundo onde tudo é natural, tudo é utópico, é uma coisa que não existe na realidade. Tá? Muito interessante também, se você puder ler Paradise Lost, de John Milton. Aí, durante esse período também, né, como citou aqui, ó, nós tivemos as revoluções, e durante esse período a literatura estava em plena expansão, porque tudo isso graças à escrita. Né? Aí veio a Revolução Puritana, que aconteceu na Inglaterra no século XVII, durante a Guerra Civil, que foi até 1648.
onde o rei e o parlamento se enfrentaram. O conflito iniciou-se quando o parlamento impôs ao rei Carlos I a petição dos direitos, onde dizia que os problemas com impostos, prisões, julgamentos e convocações de exército só seriam possíveis com a autorização do parlamento. Interessante que, na época, o rei Carlos I ele fez esse acordo, né? E tudo teria que ser feito com a autorização do parlamento. Só que teve um detalhe, ele não cumpriu com a sua obra, com o acordo que foi feito, né? E aí começou toda essa problemática, toda essa revolução, né? A Guerra Civil. O conflito iniciou quando o parlamento fez esse acordo e o rei não cumpriu, né? E aí começou a Revolução Puritana, também chamada de Guerra Civil Inglesa. Transformou a distribuição e a forma de poder da Inglaterra no século XVII, com a chamada Revolução Gloriosa. Esses movimentos marcaram mudança de governo de monarquia absoluta para um Estado liberal burguês. A monarquia ela ficou um pouco fragilizada e foi dividida no final desses conflitos. Quais foram as consequências? Foi um período muito turbulento, onde estima-se que 15% da população tenha morrido durante a guerra, a maioria de enfermidades e doenças, porque não havia cura de muitas doenças, né? A Inglaterra se tornou o único país sem monarca. Tá? Um governo republicano liderou a Inglaterra depois todas as ilhas britânicas de 1649 a 1653, depois de 1659 a 1660. Foi um período de grande turbulência na história da Inglaterra. E, por fim, nós temos aqui a poesia e prosa na época do racionalismo. Aqui já é um período já bem mais próximo da contemporaneidade. O racionalismo afirma que tudo que existe tem uma causa inteligível, mesmo que essa causa não possa ser demonstrada empiricamente, tal como a causa da origem do universo, que privilegia a razão em detrimento da experiência do mundo sensível, como da via de acesso ao conhecimento. Aqui já é um período de transição da cultura e da literatura inglesa, tá? É o período do racionalismo, onde as pessoas passam a conhecer as coisas mais voltadas pela razão. Tá? Tudo mais voltado pela razão. Tá? O conhecimento privilegiava isso. Tá? E as pessoas que defendiam essas crenças, elas eram veementemente condenadas. Né? Nós vamos saber o porquê na nossa próxima aula. Vocês vão saber qual é o início do racionalismo e a forma como as pessoas eram tratadas, se assim pensassem. Tá? Os pensadores da época, quais as consequências teve para a Grã-Bretanha de então, a Inglaterra da época. Tá certo? Eu queria fazer aqui um pedido para os alunos e também para os tutores que ficassem atentos aos prazos das atividades e dos fóruns. Tá? Tenho acompanhado que alguns poucos têm participado lá dos fóruns e também muitos não mandaram ainda as suas atividades, né? É fato que a disciplina começou agora, nós temos ainda um bom tempo, mas não vamos nos relaxar e deixar tudo para a última hora, como muita gente faz, aí depois vai pedir para abrir mais prazo, para esticar um pouquinho, para que possam enviar suas atividades. Bom, eu espero que tenham gostado da aula e espero também que possam fazer consultas de todo o material que está sendo exposto aqui, tá? Para que você possa ampliar seus conhecimentos, conhecer mais as obras literárias da Inglaterra, desde o período anglo-saxão ao período
pós-modernista, tá? Conhecer um pouco mais para que você possa chegar a bater no peito e dizer: eu conheço a literatura inglesa. Tá? Vocês vão gostar bastante, vão gostar dos personagens, vão gostar dos roteiros e das histórias que são retratadas na literatura inglesa. Tá bom? Espero que tenham gostado e a nossa próxima aula está marcada para o dia, antecipar aqui, nós fizemos uma retificação para adequar o calendário, será no dia 19, tá? Será no dia 19, às 19 horas. Vou colocar essa observação lá na plataforma e de já vocês todos ficam convidados para participar da nossa próxima aula, tá bom? Obrigado a todos, tenham uma boa noite. See you next.